Gratidão aqui ao professor Rodrigo por esse convite, tá? Pela presença de vocês aqui. Me sinto lisonjeado de compartilhar essa existência com todos vocês, todos e todas aqui. A gente vai falar então um pouquinho dessas substâncias. O professor me convidou para falar sobre a química, né? Sobre a ciência dessas plantas, mas é possível que eu fale um pouco mais de misticismo. Então eu espero que vocês não se importem, tá? Bom, estou com um monte de olhos me olhando, eu fiz o mesmo com vocês, tá? Então, pode passar aqui. Então, a gente tem... Por que existem substâncias psicoativas? Vocês já se perguntaram? Porque Deus, colocou essas plantas para que a gente usasse. É isso? Não. O que a gente pode pensar é que existem substâncias do nosso próprio corpo que têm esses efeitos independente de a gente usá-los a partir de plantas. Gasga um pouquinho às vezes. Então a gente tem uma substância chamada serotonina, e aí você consegue ver química, não vou ficar muito tempo na química não, tá? A química dela é muito parecida com de outras substâncias que são encontradas em plantas. Então a serotonina, ela está no nosso corpo. A gente tem também a bufotenina, que está presente no nosso corpo e presente em alguns sapos, né? A gente tem a psilocibina presente nos cogumelos, e a gente tem a dimetiltriptamina, que está presente então na ayahuasca e na jurema. São as principais que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, uma similaridade química entre essas substâncias de plantas, a psilocibina, aliás, do cogumelo, que é o fungo, e o DMT presente nas plantas, com a serotonina. Então, sabe-se também, hoje em dia, que o nosso corpo, ele produz essa substância chamada DMT. Então, ela é uma substância encontrada tanto na ayahuasca, quanto na jurema, quanto no corpo humano e de outros mamíferos. E acredita-se que ela seja encontrada em quase todos os seres vivos, talvez em todos. E aí que a gente se pergunta qual a função dela. Ainda não está elucidada. Ela é encontrada em todos os seres vivos a partir de passos bem simples quimicamente. São passos simples da transformação de um aminoácido que todo mundo ingere. Toma leite, come banana, que é o triptofano. Então todos nós temos essa substância chamada DMT. Aí. Então aqui um pouquinho aí para vocês a ayahuasca e a jurema. A ayahuasca, então, ela é composta do cipó jagube, mariri, o rei, dependendo do lugar, fala-se, né? Que é o Banisteriopsis cape, e principalmente também da chacrona, que é a Psychotria viridis. O cipó, ele contém uma substância chamada beta-carbolina, que faz com que a substância presente na chacrona seja ativada oralmente. Ou seja, o DMT, que é essa substância que tem no Santo Daime, que tem na ayahuasca, ela não é ativa oralmente. Ela só consegue se tornar ativa a partir, então, de uma inibição de uma enzima que tem no estômago, e aí consegue ter o seu efeito psicoativo. Então a gente encontra essas duas substâncias aqui no Santo Daime, na ayahuasca, no yage, depende do nome, cada religião, cada grupo espiritual fala um nome. Vou pegar a ayahuasca mais para, né, porque é um termo geral. Aguinha. Primeira vez, como ele falou, né? Dá um pouquinho de... seca a boca. E a gente tem a jurema. Então a jurema, ela tem uma substância também, que é essa substância chamada DMT, dimetiltriptamina, que está presente em todos nós aqui, e ela geralmente é combinada com outras plantas. Então a gente tem as juremas, né, as várias juremas, desde a jurema indígena, as juremas utilizadas na Umbanda,
e a Jurema huasca, que é uma Jurema mais moderna, né? A Jurema ela é da família das acácias. Antigamente ela era classificada como uma acácia, hoje em dia ela é classificada como uma mimosa, né? Então, a Jurema ela é misturada, hoje em dia, atualmente, com uma planta chamada Peganum armala, que é a arruda da Síria, conhecida como arruda da Síria, arruda africana, arruda selvagem, então, que é uma planta do Oriente Médio, né? No Oriente Médio também é presente muitas juremas, existem muitas juremas, que são as acácias, são inclusive árvores sagradas em uma variedade de religiões, né? Mas a maior quantidade de juremas que existe é aqui no Brasil e no Nordeste. E é interessante que a gente tem aqui duas referências indígenas muito fortes: a ayahuasca no Norte e a Jurema no Nordeste, né? A ayahuasca muito já bem vista, muitas pessoas já têm feito estudos, já tem religiões que utilizam. A Jurema ainda o pessoal está começando, porque eu me pergunto, preconceito, né? Ou o quê? Né? E essa substância, aliás, essa planta, a Jurema, ela é misturada com a Peganum armala, e aí é feita a Jurema huasca. Por que eu peguei a Jurema huasca? Para falar, e não vou falar então das outras juremas, porque a Jurema huasca ela é misturada com a Peganum armala, e ela consegue compreender todos os trabalhos de Jurema. Então ela é um enteógeno, que dá o advento do Deus dentro, que chamam, né? O que quer dizer com isso? Que ela consegue se relacionar psicologicamente com a Jurema indígena, com a Jurema da Umbanda através dos trabalhos, e com a Jurema moderna através do aspecto enteogênico, né? O próprio Deus dentro de si. Então, aqui os cogumelos também contêm uma substância similar, que é a psilocibina. Aqui em cima a gente tem então os cogumelinhos, né? Cogumelinhos de psilocibina, o Psilocybes cubensis, e aqui o Panaeolus sionensis, todos encontrados aqui no Brasil. E de aspectos científicos, o que se tem de resultados científicos sobre o uso dessas plantas? Então, a Jurema e a ayahuasca e Jurema huasca, auxiliar na terapêutica de adicção, alcoolismo, cocaína, alterações em crenças, visões de mundo, perspectivas de vida, possível tratamento de déficits de serotonina, como depressão. Então ela é uma substância que atua no mecanismo de serotonina, uma imunomodulação, talvez relacionada ao estilo de vida. As pessoas começam a beber ayahuasca, elas começam a mudar de vida, a se ver de um outro jeito, né? E a partir disso elas começam então modular o seu sistema imunológico através do seu psicológico também, né? Tudo uma interação. E aí a hipótese terapêutica na terapêutica do câncer também, que é a partir dos receptores, descobertos receptores específicos para a substância DMT, chamados receptores sigmas. Então, sigma, até um tempo era só relacionado à serotonina, agora descobriram que o DMT tem receptores próprios. Os cogumelos, o que se tem de aspecto específico sobre eles, que se sabe cientificamente comprovado, é que eles podem provocar experiências místicas significativas. O cogumelo ele tem uma capacidade, a partir dessa pesquisa feita lá na Universidade de Johns Hopkins, eles conseguiram relatar, né, os pacientes, clientes, enfim, que a experiência com cogumelo produziu neles uma experiência mística a tal ponto considerada uma das top 5 experiências de vida. Os cogumelos também